Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, glórias a Deus por mais um dia. Nós estamos aqui no teu podcast e hoje é a abertura do pré-congresso de jovens aqui na área 40, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, presidida pelo nosso pastor-presidente Ailton José Alves, nosso coordenador evangelista Carlos Alberto, e nós gostaríamos de dar boas-vindas a você que está aqui conosco. Hoje estamos aqui, eu, Diácono Vinícius Barbosa, irmã Zenato. Pai, Senhor, todos disseram que me chamou de ajudá-lo, nos faça parte do grande para os jovens e da noite. Amém? E hoje nós estamos aqui especialmente com o escalado da noite, presbítero Henrique Agnes, Pai do Senhor, presbítero. Amém, Pai do Senhor, irmão Vinícius, tudo bem? Irmã Zenate, um prazer estar aqui participando, desse podcast, aqui na área 40, participando da abertura do pré-congresso de jovens e adolescentes, com o tema Jesus, a minha escolha. Uma noite de bênção, né? E para mim é muito bom e é uma alegria estar aqui com os irmãos. Jesus é a nossa escolha, por isso que a gente está aqui, né, presbítero? É importante a gente falar sobre a nossa escolha como cristãos e como foi apresentado, né, na pregação da palavra, na mensagem da palavra de Deus, qual nós vimos Deus agir poderosamente na nossa vida. Moisés, como um exemplo de que escolheu a Deus, ele teve 3 etapas da sua vida, né, como o Senhor apresentou: príncipe, pastor e profeta, né? Mas pela escolha dele mesmo, ele decidiu a recusa de ser chamado filho da filha de Faraó. Então, o que nos faz, nós como jovens da igreja, querer escolher as coisas de Deus e recusar as ofertas dele? Bom, antes de tudo, eu queria ler o texto, que o senhor acabou de citar, que está em Hebreus, capítulo 11, versículo 23, que diz assim: estou usando uma versão diferente, a versão Nova Bíblia Viva. Eu gosto dessa versão porque ela traz um entendimento melhor do texto. Diz assim: pela fé, Moisés, quando nasceu, foi escondido por seus pais. Quando viram que Deus lhe tinha dado uma criança fora do comum, esconderam-na por 3 meses e não tiveram medo do decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando cresceu, recusou ser tratado, olha aí, como filho da filha do faraó. Olha a palavra-chave aqui. E escolheu partilhar os maus tratos do povo de Deus em vez de desfrutar os prazeres passageiros do pecado. Ele achou que era melhor sofrer pelo Cristo prometido do que possuir todos os tesouros do Egito. Então, muito bem, a gente sabe que Moisés ele viveu no período do Antigo Testamento, né? Cristo ele ainda não tinha vindo ao mundo, mas ele já aguardava o Cristo prometido a Abraão, né? O Cristo prometido. Então, ele já tinha uma esperança no coração que um dia esse Cristo viria, e Moisés, por saber disso, ele escolheu Jesus antes mesmo de Jesus vir ao mundo. Não é que Jesus não existia, né? Sabemos que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas no Antigo Testamento, o Cristo estava oculto, era um mistério oculto em Deus. Mas Moisés, tendo todas as riquezas do Egito, sendo tratado como filho da princesa, mesmo assim, por amor a Cristo e ao povo de Deus, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo, né, sofrer com o povo de Deus. Então, o que é que nos leva a fazer uma escolha como essa, como Moisés, né? E nós que já conhecemos Jesus, vimos a Ele, com certeza, as nossas escolhas sempre elas serão tendenciosas a Jesus, porque conhecemos a Ele. Por conhecermos a Ele, nós sabemos e que a melhor opção a se escolher é Cristo. Por isso Pedro disse: para quem? Pedro não disse assim: para onde iremos? Não, não, não. Às vezes a gente até canta, né? Para onde iremos nós? Mas não foi isso que Pedro disse. Pedro disse: para quem? Está falando de alguém. Está falando de uma pessoa. Está falando de Jesus. Para quem iremos nós? E ele disse: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, Moisés,
ele escolheu Cristo ainda no Antigo Testamento. E essa deve ser a nossa escolha cotidiana. Todos os dias escolher Jesus, porque escolhemos ele, detalhe, porque ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu primeiro. Foi nós que escolhemos a ele, a gente Ele nos escolheu nos primeiro. deu a identidade, o nome, Não é isso? para estar tudo assim. Então, a gente conhece a Jesus. A gente escolheu ele porque ele nos escolheu primeiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso não é mérito nosso. Isso não é mérito nosso. Isso é mérito dele. O mérito é somente dele. Então, ele nos escolheu pela sua misericórdia. E por ele nos amar, né? Porque a Bíblia diz que ele nos amou primeiro. Nós tivemos a oportunidade de ouvir o Evangelho, conhecer a Cristo e escolhemos ficar com ele. Escolhemos segui-lo. Por quê? Devido aos discursos de Jesus, que às vezes era pesado, a Bíblia diz que muitos discípulos deixaram de segui-lo, foram embora. Ou seja, eles seguiam a Jesus por causa do pão que perecia, eles seguiam a Jesus por causa dos milagres que Jesus fazia, eles seguiam a Jesus por causa das vantagens que o Cristo tinha. Mas Pedro não. Pedro seguia Jesus porque o amava, porque ele é a única opção, né? Oi, Moag, não tem outra coisa para se escolher? Como eu digo que Jesus é a única opção, eu estou dizendo que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. O resto é resto. Jesus é tudo para nós. Ele é a nossa escolha, não é verdade? Amém. Moisés faz uma escolha quando completa seus 40 anos. A escolha da vontade de Deus. O que nós podemos esperar quando recusamos os terrores do Egito e escolhemos o vitupério de Cristo? Pois bem, Moisés, ele, quando cresceu, né, ele já tinha a oportunidade de tomar essa decisão na sua vida. Bom, o que é que a gente vai esperar quando a gente escolhe o vitupério de Cristo? Sofrimento. Porque Jesus disse assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. A Bíblia diz que Moisés escolheu sofrer. Olha, eu vou escolher Jesus e vou ganhar um carro. Eu vou escolher Jesus e vou ganhar uma casa na beira da praia. Escolher Jesus é cruz. É se identificar com ele. Porque ele carregou a cruz. Sim ou não? Sim. Sim, ele carregou a cruz. Ele, por ter nos escolhido, ele sofreu. Então, escolher Jesus também acarreta em sofrimento. Mas existe uma recompensa. Moisés escolheu, tendo em vista o quê? A recompensa. E para todos nós que escolhemos viver com Cristo, carregar a cruz, viver os sofrimentos, também receberemos recompensa. E qual é a nossa recompensa? Pedro disse: só tu tens palavras de vida eterna. Nós receberemos a vida eterna, não é? O céu nos espera. Então, escolha Jesus é a melhor coisa a se fazer. Porque ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Glória a Deus. Todas essas escolhas, né? A escolha ela requer renúncias. Isso, Né? justamente. Né? Como o senhor falou, é escolher sofrer, ninguém escolhe sofrer. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer né? sofrer. Todo mundo quer passar e ir até o final sem o sofrimento. Mas requer da gente renúncia. E como assim, como jovens, o ponto principal é abrir mão daquilo que às vezes agrada aos nossos olhos, daquilo que às vezes agrada aos nossos ouvidos, aquilo que agrada ao nosso paladar, né? De uma forma simbólica, digo isso, mas que a gente precisa renunciar por amor a Deus, por amor a Jesus, por amor ao seu sacrifício. Então, como lidar o fato de abrir mão dessas coisas para poder lidar com Jesus? Bom, perceba que a gente está falando sobre Moisés, mas ao mesmo tempo o tema aqui é Cristo, né? Eu sempre puxo a conversa para Cristo. Por quê? Cristo é o nosso maior modelo e o nosso maior exemplo de renúncia. Moisés rejeitou os tesouros do Egito, pagou preço por isso, né? Teve sofrimentos, mas teve recompensa. Então, Cristo, ele não foi diferente.
ele abriu mão da glória. Ele abriu mão Glória. de tudo que ele tinha no céu. Para o quê? Ser maltratado, Forma de servo. né? Em forma de servo. Foi o que Paulo falou, né? A forma que Cristo assumiu, forma de servo, mesmo sendo Deus, olha aí a renúncia. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez o quê? Aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, sendo um filho obediente, né? E morrendo em morte de cruz, foi obediente até a morte. Suportou a cruz, sofreu, renunciou à sua glória para carregar uma cruz. Por quê? Porque ele tinha em vista a recompensa. E o que era a recompensa? As vidas que viriam até ele. Nós fomos alcançados. O Senhor, com seu sangue, comprou povos, nações, de toda língua, tribo, raças. Tudo isso foi comprado com o sangue de Jesus. Então, Cristo é o nosso maior exemplo de renúncia. Então, quem de nós renunciará a algo como Cristo renunciou? Ninguém. Ninguém. Porque ele que deu o maior exemplo de renúncia. Por quê? Porque nos amou. Aí eu respondo a pergunta do senhor. Se ele renunciou por me amar, por que não posso renunciar por amá-lo? Então as minhas renúncias estão baseadas no meu amor por Cristo, no meu amor pela sua igreja, no meu amor pela sua obra, no meu amor pelas vidas. Então eu preciso conhecer a Cristo, preciso amá-lo. Assim eu vou renunciar, porque eu sei que Cristo é precioso. Ele é o nosso maior tesouro. Ele é melhor do que tudo. Não tem ouro na terra, não tem dinheiro, né? Que seja mais valioso do que o nosso Cristo, do que desfrutar de uma amizade com Jesus e desfrutar da sua presença. Oh, irmãos, na angústia, na tristeza, quem é que nos alegra? Nos dias de angústia, de dificuldade, que a gente diz, Senhor, eu vou morrer, não tem mais jeito, eu vou me acabar. Vale a pena ou não vale a pena? Porque a presença de Deus nos renova, nos alegra, nos satisfaz. Então, não há nada nem ninguém melhor do que Jesus. Para quem iremos nós? Só Ele tem palavras de vida eterna. Cristo é o nosso maior exemplo. Cristo, 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 Cristo. Ele é o tema de tudo, Ele é o centro de tudo, Ele é o centro da nossa vida, Ele é o centro da pregação, Ele é o centro do Evangelho, Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o nosso Senhor. E é até interessante. Eu me empolgo, viu? Falando de Jesus, eu me empolgo. E é até interessante que o texto aos Hebreus ele cita Abel, ele cita Enoque no versículo 5, ele explica que sem fé é impossível agradar a Deus, cita Noé, cita Abraão, todos esses homens de Deus, muitas promessas, mas quando chega no versículo 13, ele diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Isso. Mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, ou seja, o mais importante na nossa vida. E detalhe, né? Por que se apegar a uma terra que não é sua? Moisés estava dentro do Egito, mas ele não era egípcio, ele era hebreu e ele estava peregrinando, como o senhor leu aí agora. Então, para que me apegar aos tesouros do Egito se há uma cidade preparada por Deus para mim? Então, não nos apeguemos, né? Não nos apeguemos aos tesouros do Egito, porque o que está guardado no céu para a gente é muito maior e muito mais precioso. Vale a pena renunciar por Jesus. Vale a pena. Vale a pena escolher Jesus. Mas eu acho que o presbiterado não tem um convite pra gente, será? Bom, eu vou olhar para aqui, né? Você que não veio hoje, perdeu. Uma noite de bênção. Jesus tem falado com o seu povo através dos louvores, através da palavra. Mas eu tenho um convite para você, em nome do nosso coordenador, aqui da Área 40, o evangelista Carlos Alberto. Ele convida você, toda a sua família, traga uma pessoa no evangélica para amanhã à noite, aqui na congregação em acampamento, participar
da segunda noite do pré-congresso. E domingo, o grande encerramento. Tenho certeza que Deus vai tratar o teu coração. Jesus é a nossa escolha. Jesus é a minha escolha. Amém? Amém. Jesus também é a minha escolha. Então a gente escolheu certo. Em nome de Jesus. Queridos irmãos, nós gostaríamos de agradecer você que esteve conosco aí, você que hoje nos acompanhou, que esteve ouvindo aí o nosso podcast, né, ou assistindo, quem sabe. Mas eu gostaria de, primeiramente, pedir a Deus que abençoe a tua vida e vamos pedir também para o nosso presbítero nos orar, né, por nós, pela sua vida. Também agradecer ao nosso pastor presidente, pastor José Alves, o nosso coordenador, o evangelista Carlos Alberto, a toda a equipe, né, que está aqui. E obrigado, irmão Zenato, pela participação de hoje. Deus continue abençoando a sua vida. Presbítero Agus, muito obrigado mais uma vez. Deus continue abençoando a sua vida, lhe usando poderosamente. E vá por nós, Deus abençoe. Amém, amém. Hoje, fique à vontade de fazer suas considerações. Quero agradecer, né, ao nosso pastor presidente, eu agradeci no culto, pela honrosa escala, agradecer também pela vida do coordenador da área, um amigo, que inclusive é seu pai, né? Foi muito bom estar aqui com vocês. Eu estava meio apressado, não foi? Mas eu já esqueci do tempo. A gente começa a falar de Jesus, a gente se alegra, né? Então, agradecer a todos vocês, obrigado, meu diácono, obrigado, irmã Zenate, a equipe que está aqui por trás das câmeras. Foi uma benção. Então, só resta a gente orar e agradecer a Deus por tudo, né? Vamos fechar os nossos olhos e orar aquele que nós escolhemos. Detalhe, que nos escolheu primeiro, Jesus. Pai, na tua presença que estamos, te louvando e te agradecendo, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de estarmos aqui reunidos com os teus filhos e podermos falar sobre ti. Oh, Senhor, tu és o centro da nossa vida, tu és o centro das nossas conversas, tu és o centro do nosso louvor. Nos ajude, Senhor, a permanecer rejeitando o mundo, rejeitando os tesouros do Egito por amor a ti, porque tu nos amaste primeiro. E nós cremos, Senhor, que um dia tu irás nos recompensar. Tu já tem nos recompensado aqui. E por fim, tu vais nos recompensar com a vida eterna. Abençoa, Senhor, a coordenação desta área, abençoe esses jovens envolvidos, toda a equipe de mídia. Em nome de Jesus, é o que te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.